aqui. Amém. O tema da mensagem. Vou achar. Gente. Achar. Desenterrando os dons e talentos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 2. Mas antes eu queria estar fazendo uma oração para a gente estar começando. Enquanto você abre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Espírito Santo, nesta noite. Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor venha anular todo o meu eu, que o Senhor venha anular todas as minhas palavras. E nesse momento, Senhor, eu te peço, me coloco no lugar, te pedindo, Senhor, que da minha boca só sairá as palavras do Espírito Santo para a vida das tuas filhas. É o que eu te peço nesta noite. Abre os nossos olhos no entendimento e ministra, Senhor, no nosso coração. Amém. Amém. Gênesis 2, 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, portanto do varão foi tomado. Até aqui. Meu Deus, estou muito... Para mim, é aceitando meu chamado, literalmente, gente. Quando recebi o convite de estar trazendo a palavra, esse tema veio em confronto comigo. Você vai aceitar? Comecei a orar, falei com a pastora amém. E falei: Senhor, me dá direção, me dá uma mensagem, mas antes fala comigo, me transforma primeiro, para depois eu passar aquilo que o Senhor fez comigo. E foi o que Ele fez. Foi me dando direções a semana inteira sobre isso, em relação a pessoas e comigo. E eu falei assim: tá, tive sonhos, e em sonhos eu estava sendo chamada por pessoas e estou aceitando o meu chamado aqui. Glória a Deus! E seja o que Deus quiser daqui pra frente. O osso, ele é uma parte dura. A gente foi feita pela costela de Adão. Osso. A gente escuta por aí: nossa, você é dura, você é osso duro de roer. Estão falando negativamente pra gente. Mas quando a gente lê na palavra, literalmente, a gente é dura. Dura de cair, porque igual aquele ditado, a gente enterra, mas não quebra. E se quebra, a gente torce. Mas aí o que acontece? A gente vai no ortopedista, ele resolve o nosso problema. E nesse momento, nessa noite, o ortopedista é o nosso Deus. Amém. Somos ossos, a palavra diz isso. Fomos feitos da costela de Adão, osso. E Deus fala que Eva seria auxiliar, seria uma auxiliadora. E auxiliar, ela trabalha muito. Se for ver por nós, né? Quantas coisas a gente faz, quem tem filho, é casa, marido, tem que ser mãe, tem que ser filha, tem que ser amiga. E muitas coisas. E mostra que a gente não cai. Se a gente cai, uma hora a gente tem que levantar. Os nossos filhos dependem da gente. O nosso marido depende da gente. Somos mais fortes do que eles. Eles falam que não, mas
Quando a gente está se passando mal, a gente está com dor, mas a gente tem que estar lá. O nosso marido, quando está passando mal, não está com lá para mim. Então, assim, literalmente a gente é forte, a gente é dura na queda. E Ele está aqui hoje para curar aquela fissurazinha que pode estar existindo nas nossas vidas hoje. Aquela torçãozinha que às vezes está lá nos incomodando. E principalmente para dizer, não deixe as circunstâncias engessar você. Não deixe, porque quando a gente engessa, a gente fica limitado. A gente não tem esse braço engessado, eu teria que pegar com esse, eu teria que abrir com esse, não teria como. Então, é isso que ele diz pra gente hoje. Vamos renunciar o nosso eu e vamos nos posicionar na presença dele. E quando a gente aceita Jesus, pelo menos comigo foi assim, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer de mim? Aí ele vai lá, então tá bom, minha filha, faz isso. Ah, mas isso? Será que isso é meu? Ah, faz, entendeu? Faz isso, faz aquilo, a gente fica, ele vai nos dando a direção e a gente vai dando uma fugidinha. E Deus me fez levar lá em Jonas. O Jonas, ele é conhecido como profeta fujão. Ele foi designado por Deus para ir em Nínive, para pregar a palavra de Deus àquele povo. Um povo que era igual o que está acontecendo hoje, perseguia e era inimigo do seu povo. Enquanto eu estava repassando essa mensagem hoje, eu pensei na Coreia. É a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles são inimigos. Imagina se Deus fala com algum deles lá, vai lá no teu inimigo e prega meu evangelho. A gente vai ficar meio assim, aqui, né, pelo convite. Meu Deus, mas eu não vou lá não, aquele povo me odeia, aquele povo odeia meu povo. Como é que eu vou lá pregar o evangelho para ele? Ah, mas não vou mesmo. E aí, Jonas resolve fugir. Só que, quando ele foge para Tarsis, ele no navio, Deus envia uma tempestade. E essa tempestade começa a afligir as pessoas que estão ao redor. E Jonas está lá embaixo dormindo. Resolve fugir, ficar lá embaixo do barco dormindo. E cada um clamando por um Deus que acreditava. E aí, não, se está faltando muito, tem mais um que estava aqui, cadê ele? Que não está procurando pelo Deus dele. Aí resolve, vai lá embaixo, chega lá embaixo, acorda aí. De que povo você é? Que Deus você serve? Aí eu aprendo mais uma coisa. Mesmo a gente fugindo daquilo que Deus designou pra gente, Deus envia alguém e fala, acorda, levanta, porque tem um povo que está lá esperando por você. Mesmo a gente tentando fugir, Deus vai lá e aí ele fala, eu sou do povo hebreu e temo ao Senhor do céu e da terra. E mais uma coisa eu aprendo, Deus não deixa a gente esquecer da nossa origem. Se a gente é do povo hebreu, como Jonas, está fugindo por quê? E Jonas então entende que aquele povo que estava ali estava sofrendo por ele, porque a tempestade veio no barco, mas porque ele estava ali. Então Jonas fala, essa tempestade toda que está acontecendo aqui é por causa de mim. E pula no mar. Todo mundo conhece a história, né? Aí quando ele pula no mar, um grande peixe vem e engole Jonas. E ele fica ali 3 dias e 3 noites. E ali eu pensei, caramba, 3 dias e 3 noites com fome, com sede, dentro de dentro ali preso.
E mais uma vez a gente vê a misericórdia de Deus, porque quando Deus quer salvar alguém, você vai ficar vivo até aquela pessoa que Deus tem que salvar ser salva. Então Jonas fica 3 dias e 3 noites ali, e Deus sustentando Jonas, tanto que Jonas entende e clama a Deus. Quando Jonas clama a Deus, aí Deus responde a Jonas: dispõe-te e vá à grande cidade e proclama contra ela a mensagem que te digo. E aqui eu aprendo mais. Deus deu uma ordem para ele. Ele teve que passar por cima do ódio dele, porque ele ia para lá onde o povo não gostava dele e ele não gostava do povo. E ele renuncia o eu, o orgulho, o ódio, e vai, né? E prega para aquele povo. E nós fomos chamadas para estar levando arrependimento, salvação e edificar as vidas. Quando negamos o nosso ministério, além de sermos comparados a Jonas, acabamos tendo a atitude de Saulo. Saulo, ele matava, ele perseguia os cristãos. E aqui foi onde Deus literalmente falou comigo. Eu até mandei uma mensagem para a pastora na semana e falei assim: meu Deus, pastora, literalmente é isso. Porque Saulo matava os cristãos. E trazendo para a gente hoje, é o que acontece com a gente quando a gente renuncia o que Deus designou para a nossa vida. Porque na maioria das vezes, o pastor Sérgio aqui pregando, alguém daqui não vai ser curado. Mas eu aqui, uma das meninas dançando, alguém vai ser curado. As meninas dançando, alguém não pode ser curado. Mas o pastor pregando, alguém pode ser curado. Então, se a gente não se levantar, tomar um posicionamento, falar: Senhor, eis-me aqui, vinde a mim, faça aquilo literalmente que o Senhor quer na minha vida, estou disposta a fazer, a renunciar ao meu eu, não é levar assim para o espiritualizar, mas eu aprendi que a gente é carne, a gente vive no natural. Mas quando a gente aceita Jesus, Jesus é um espírito e a gente vive no sobrenatural também. Então a gente tem que estar vivendo 50 aqui e 50 lá. E Saulo, ele perseguia um de nós. E ele indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ali ele fica cego. Os guardas pega ele, volta para Damasco e coloca lá na casa. E ele fica 3 dias e 3 noites. Não, 3 dias, desculpa. Sem comer e sem beber. Ninguém consegue, gente. Então, mais uma vez, a gente vê a mão de Deus sustentando Saulo. E aí, Jesus aparece para Ananias e diz assim: ó, vai lá, que eu preciso que você vá lá e encontre Saulo, porque ele vai ser uma grande ferramenta, instrumento para mim, para o meu reino, e ele vai pregar para as nações, e muitos irão se converter através do que ele vai pregar no evangelho. E Ananias fala: mas Senhor, você não sabe da fama dele? Mais uma vez a gente aprende. Eu tinha uma fama no mundo, mas Jesus não olhou para isso. Jesus olhou na potência de que eu possa ser no reino, a potência de que cada uma de vocês é no reino. E assim como Jesus sabe, o diabo ele também sabe. E não pare, porque é muito fácil a gente falar, e eu estava fazendo muito isso. Nossa,
heresia, quanta gente falando um monte de coisa, muita gente doente morrendo nas igrejas. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque muitas pessoas não aceitaram o seu chamado e subiram ali para pregar o verdadeiro evangelho. Essas pessoas que ocupam os lugares e confundem as mentes dos outros é porque as pessoas verdadeiras não assumiram o seu posto na presença de Deus e não falou: Senhor, eu vou proclamar o teu evangelho, independente do que aconteça. Eu preciso salvar as vidas através de você. Porque quem sustenta, quem vai sustentar a Emily, não vai ser a Emily, vai ser o Espírito Santo. Ele vai na nossa frente. Então, Ananias vai lá, impõe as mãos sobre Saulo, cura a cegueira, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fala: a partir de hoje você vai se chamar Paulo. E Paulo começa a pregar, começa a levar o evangelho, começa a ser perseguido, mas ele não desiste. Ele não desiste em matar mais ninguém. Porque quando a gente renuncia o nosso chamado, a gente está matando vidas. A gente está fazendo com que as pessoas fiquem mortas dentro das igrejas, lá fora. Então, a vinda de Jesus está próxima. A gente vê, hoje é mais nítido do que nunca. Então, o que a gente vai continuar fazendo? Pedindo direção de Deus para o chamado. Deus já falou, Deus já mostrou, já chamou. E você está renunciando? E as vidas? E as pessoas? E quando você chegar lá e fazer, né? Faz assim, mostra a mão. Porque não é só limpar a igreja que vai. A obra, ela não te salva, mas é a fé que vai te salvar. Por isso que você faz a obra. Amém? Então quando você chegar lá e fazer assim, Deus já fala assim: eu te dei um ministério, eu te dei um chamado, você deu um chamado no teu ministério e você não fez. Aí já foi. Então a gente vai ficar esperando Jesus voltar, aí já não vai dar mais. E quando Paulo entende, né, e começa a pregar, começa a levar o evangelho de Jesus, aí sim, e foi o que veio comigo. E eu até mandei para a pastora e falei assim: pastora, ela na hora não entendeu nada. Eu falei assim: eu não quero nem ser Saulo, não, agora eu quero ser Paulo. Porque quando eu estava renunciando o meu chamado, eu estava sendo Saulo, eu estava sendo Jonas. Mas eu fui feita do osso, eu sou forte. A carne pode estar fraca, mas eu sou osso daquele lá de cima. O que é duro, resistente, poderoso, e é o que vai me sustentar nessa caminhada. Amém? Então vamos obedecer a voz do nosso Deus, a voz de Jesus. Não vamos renunciar aos dons e talentos que Deus nos deu e ainda enterrar os dons dos outros, porque isso acontece. Imagina se a pessoa que me evangelizou na época não tivesse me evangelizado. Eu estaria morta, e ela estaria morta porque ela não estaria fazendo o que ela foi chamada. Ela aceitou o chamado dela de levar o evangelho e hoje eu estou aqui. Então por que eu não vou fazer isso com as pessoas que estão lá, com as pessoas que ainda estão aqui e precisam disso? Por isso que a gente tem que se posicionar. E a gente acaba enterrando os dons daquelas pessoas, desculpa. Porque muitos daqueles lá são escolhidos, mas eles não têm a visão que a gente está tendo. Então vamos nos posicionar, é o que Deus quer de nós. Todas nós temos utilidade para Deus. Servos servem ao Senhor. Quem é serva, serve ao Senhor. Quem é servo aqui hoje, amém? Amém. Então todas nós servimos ao Senhor. Se você ainda não descobriu o seu chamado, busque
Peça a direção de Deus, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Ele vai chegar. A noiva, ela precisa estar pronta. Então vamos buscar estar prontas para o dia que o noivo irá nos encontrar. Vamos ser prudentes. E eu queria que nessa noite você dissesse alto para você ouvir que você é serva. Eu sou uma serva. Eu sou uma serva. Eu sou uma serva. Então eu vou te servir, meu Senhor. E Ele te dá autoridade para isso. Em Mateus 10, se vocês quiserem abrir. Mateus 10. Quando a gente fala, Ele mostra o nosso chamado e a gente fala assim: ai, tá bom, Senhor, mas eu não vou ser capaz, não. Foi o que eu falei. Meu Deus, o meu chamado é pregar, mas eu não vou saber fazer isso, não. E aí, em Mateus 10, Ele dá a resposta para a gente. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, eu vou aceitar o meu chamado. Você vai? O seu? Amém? Amém. Em Mateus 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus, Ele nos encoraja nessa noite a aceitar o nosso chamado, renunciar ao nosso eu, renunciar às adversidades, renunciar àquilo que o inferno pode se levantar para nos abalar. Mas a experiência que eu tive essa semana foi que vai levantar um, Deus vai com um na minha frente. Vai levantar outro, Deus vai na minha frente. Vai levantar mais um e Deus vai na minha frente. E quando se levantou essa semana, eu falei no telefone com uma pessoa: você sabe o que é isso? Eu tive posicionamento. O inferno, ele não está feliz. Ele está tão organizadinho que ele está levantando um a um para me derrubar. E quando eu falei isso no telefone, subiu essa autoridade que Jesus falou que a gente tem. E nem falei mais com a pessoa no telefone, acho que ela não entendeu nada. Eu falei assim: diabo, eu não renuncio o meu chamado nem a paulada. Levanta o exército todo, porque agora eu vou guerrear, porque quem está comigo é maior do que qualquer um de vocês que vai se levantar. O exército que o Senhor manda lá de cima é muito maior do que o exército que vive lá embaixo. E eu aprendi a dar essa ordem, porque o subordinado, ele obedece em ordem. Eu falei no começo para vocês. Então quando ele se levanta, ops, abaixa agora. A autoridade está aqui, ó. Aqui. Então você tem autoridade. Não se diga assim: eu não sou capaz. Não faça isso, porque você vai estar dando legalidade. E é tudo que o inimigo quer soprar no seu ouvido. É dizer que você é impotente, que você não é capaz. Ele vai jogar em você os pecados, ele vai lançar sobre você as coisas que você fez no passado, mas aí você vai e diz para ele, igual eu disse hoje quando eu estava vindo para o culto: meus pecados já foram esquecidos lá, ó, no mar do esquecimento. Eu agora sou lavada e remida com o sangue de Jesus. E os meus pecados já foram lá para a cruz. Não adianta você vir me acusar, não, porque você não tem poder para isso. Assim que eu estava vindo para cá, foi que veio na minha mente. E eu vim falando isso no caminho.
você não tem poder para me acusar, porque aquele que me justificou já foi lá na cruz e está comigo agora, do meu lado, dizendo: eu estou contigo, me dá a mão, me dá o braço, me abraça e vamos. E é isso, se você tomar um posicionamento hoje, que Jesus quer te dar um posicionamento seu hoje, de chamado, se você ainda não tem, se você ainda pede direção de Deus para estar buscando chamado, Jesus te convida hoje, vamos se colocar de pé, te convida hoje a fazer uma oração e dizer para Ele: se você não sabe ainda do seu chamado, eis-me aqui, fala comigo, Senhor. Mas se você já sabe, não foge não, não foge não. Bom, eu queria estar chamando a pastora para estar fazendo a oração, e eu queria que vocês todas viessem aqui na frente para